Acertamos mais uma vez aqui no canal. Falei pra vocês que a direita quer que o Bolsonaro se lasque, não quer nada com a anistia do ex-presidente. Falamos isso há alguns meses, mas agora nós temos a confirmação pública disso tudo. E a confirmação veio com Carlos Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro está com o passaporte correndo risco de ser apreendido por conta das conspirações internacionais que ele tem feito. Mas aí o Eduardo não está recebendo apoios públicos de ninguém. E aí veio o Carlos e cobrou uma defesa desesperada para o irmão. Mas por que a direita não está defendendo o Eduardo? Porque a direita quer que o Bolsonaro e seus filhos se lasquem. Porque a direita e o centrão pressionam para que Bolsonaro saia e dê espaço para Tarcísio de Freitas. O Ciro Nogueira, de modo político e polido, falou para o Bolsonaro sair. Aquele candidato que, se colocar como candidato da direita, tem que se comprometer com a anistia de Bolsonaro. Falando o seguinte: Bolsonaro, fica tranquilo, pode sair confortavelmente. E nós temos informações da Andréa Sadi que, para a direita, o principal empecilho para 2026 não é Lula, mas o próprio Bolsonaro. Falei para vocês, a solidariedade com o Bolsonaro vai vir até a metade da primeira página, porque o que a direita quer é que ele se exploda. Qual a sua opinião sobre isso? A direita vai abandonar Bolsonaro? Bolsonaro é aquele que impede a vitória da direita em 26? Ou o Lula vai vencer qualquer um deles, independentemente do candidato? Eduardo, Carlos, Bolsonaro se lascarem e foram abandonados? Gostou disso? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, como você bem sabe, tá sofrendo aí alguns problemas na justiça, porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou com uma ação na PGR para que o passaporte do Eduardo Bolsonaro fosse retido, porque ele está viajando para os Estados Unidos, não sai de lá e fica conspirando contra o próprio país, tentando ali articular sanções, por mais que ele negue, ele já falou no passado que poderia fazer algo do tipo. E nesse momento que nós estamos com uma instabilidade comercial com o Donald Trump por conta de aumento de tarifas, o que pode ser bom, mas ao mesmo tempo gera instabilidade, né? Porque ao mesmo tempo que o Brasil pode procurar outros parceiros comerciais, você cria no curto prazo um momento de tensão. O Eduardo piora a situação. E aí, com o risco de ter o passaporte apreendido, e alguns até mesmo falam de prisão preventiva, o Carlos Bolsonaro foi até as redes sociais e reclamou da falta de apoio que o irmão não estaria recebendo. Pô, vocês têm que apoiar, como vocês estão vendo aí as publicações do Carlos nas redes sociais. Mas a direita, ela não vai apoiar o Eduardo Bolsonaro por um motivo muito simples. A direita quer que o Eduardo Bolsonaro se exploda, para não usar um termo mais chulo. Porque o Eduardo foi colocado pelo Bolsonaro como um dos postulantes a seu herdeiro político. Porque é possível que o Bolsonaro lance sua candidatura, ele vai lançar mesmo a candidatura e vai colocar o Eduardo como vice. Ou o Flávio, mas o jogo tá mais para o Eduardo. Porque quando a candidatura dele foi impugnada, o filho vai assumir o posto principal com o mesmo sobrenome. Seria mais ou menos o que o Lula fez com o Fernando Haddad em 2018, só que do modo mais sofisticado, mantendo o sobrenome. Só que a direita não quer o Eduardo Bolsonaro. E é por isso que eu sempre falei pra vocês, a direita não quer anistia do Bolsonaro. A direita quer que o Bolsonaro se lasque. Porque existem vários outros nomes, como Caiado, Zema, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, vários outros postulantes que querem emergir com a queda do Bolsonaro. Inclusive aliados próximos, como o Nicolas Ferreira, algo que nós já contamos aqui no canal, da disputa do Bolsonaro com o Nicolas. E ficou muito evidente todo esse desconforto da direita com o Bolsonaro e principalmente com o Eduardo, com o Luciano Heng. Paulo Capelli do Metrópolis trouxe a informação do desconforto do Luciano Heng, o velho da Havan, um dos empresários mais proeminentes do bolsonarismo, falando que o Bolsonaro tinha que passar o bastão para o Tarcísio de Freitas e não para um dos filhos. O Heng não confirmou negou, né, que havia tido essa posição, tinha feito essa colocação, mas existe esse desconforto. E vários integrantes da direita não querem que um filho do Bolsonaro, que a família Bolsonaro continue liderando a direita, porque ele é um idiota. Todo mundo sabe disso, o próprio general Heleno falou, antes do Bolsonaro ser vencedor, a Thaís Oyama do livro dela falou, no Tormento, os bastidores do governo Bolsonaro, esse cara é um idiota, o Heleno falou. E por quê? E aí começa as informações dos bastidores. A Andréa Sadi do O Globo trouxe a seguinte informação. A direita ela não vai admitir publicamente. Não vai. Mas ela quer rifar Bolsonaro do cenário político para 2026. Porque na visão da direita, o Bolsonaro atrapalha. Ele é a barreira
que impede o surgimento de novos candidatos à direita, principalmente o Tarcísio de Freitas. E a direita quer afastar o Bolsonaro e há um incômodo dos aliados porque o Bolsonaro os incomoda. É claro que o Bolsonaro sabe disso. Óbvio. O Bolsonaro, ele já é paranoico há muito tempo. Quando ele chegava no apartamento funcional, ele não tomava água, ele comprava água de fora. Água fechada, olhava embaixo do carro para ver se tinha bomba. Então ele tem esse... ele é muito conspiratório e paranoico. Então ele acha que todo mundo vai perseguir e passar a perna nele. Então ele já percebeu esse movimento da direita. Só que ele não pode se afastar. Por que ele não pode se afastar? Porque se ele falar que ele não é mais candidato, ele vai desmobilizar a base. E hoje tudo que o Bolsonaro tem para enfrentar o judiciário, o STF, o processo que vem contra ele, são as bases. Porque se ele tiver uma base forte, ele pode retardar o processo, chegando o julgamento em 2026, a ponto de lançar a sua candidatura, evitando assim que seja preso, para tentar derrotar o Lula, ele ou algum outro candidato, e conseguir o perdão presidencial e escapar da prisão. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Só que se ele desmobilizar a base hoje, pô, se você não é mais candidato, não quero saber de você. Então fica mais fácil a prisão. Por isso que ele vai fazer os eventos agora, dia 16 e no dia 6 de abril, para dar demonstração de força. Esse é o plano do Bolsonaro. E ele não pode se enfraquecer politicamente, porque se ele se enfraquece politicamente, ele se lasca juridicamente. Só que aí veio uma pesquisa, a pesquisa da Quest, não mostrando as intenções de votos de Tarcísio de Freitas, Lula e Bolsonaro no âmbito nacional, mas estratificado pelos estados. E é muito interessante que essa pesquisa mostrou que o Lula, ele tem praticamente a mesma intenção de votos contra Tarcísio e Bolsonaro em todos os estados. Varia muito pouco. Muito pouco. Então, independentemente do candidato que Lula for enfrentar no segundo turno, seja Tarcísio ou Bolsonaro, a votação é a mesma. Claro, o Tarcísio tem um pouco menos do que o Bolsonaro, mas eu atribuo essa desvantagem do Tarcísio para o Bolsonaro pelo fato dele não ser conhecido como o ex-presidente. E nós estamos caminhando para, de novo, algo que está muito cristalizado, a polarização entre esquerda e direita. Então pode ser Bolsonaro, pode ser aquela capivara, pode ser qualquer pessoa. Se nós tivermos um embate direita e esquerda, com posições bem definidas, esse candidato é de direita, esse candidato é de esquerda, o embate vai ser o mesmo e vai ser uma votação apertada. Vai ser algo em torno de 2, 3%, talvez menos até, como foi em 2022. Então não importa quem é o candidato. Mas o Bolsonaro ainda se apega por quê? Porque ele ainda é a principal liderança direita, apesar de estar inelegível. Só que as pressões acontecem. Por quê? O Ciro Nogueira falou para o Bolsonaro assim, falou publicamente, olha, aquele candidato que o Bolsonaro apoiar em 2026, ou que a direita apoiar, tem que se comprometer com a anistia e o perdão presidencial. Por que ele falou isso? Foi um recado que ele deu para o Bolsonaro. Ele falou o seguinte, o Ciro Nogueira, Bolsonaro, pode ficar confortável em retirar a sua candidatura. Porque aquele candidato que você apoiar vai se comprometer com a sua anistia quando ele assumir a presidência da República. Porque na visão da direita, qualquer candidato à direita derrota o Lula. Essa é a visão do Ciro Nogueira que ele está tentando passar para o Bolsonaro. Só que existe um tempo. O Bolsonaro não pode demorar muito para anunciar quem vai ser o candidato dele. Porque em abril do ano que vem, o Tarcísio vai ter que se afastar do cargo de governador para disputar de novo o governo de São Paulo. Essa é a preferência dele. Se ele for disputar a presidência, ele vai ter que se afastar, mas vai ter que definir se vai ser presidente, se vai ser governo. Então, isso é um problema. Então, por isso que ele não pode demorar muito. E por isso também que o Centrão pressiona o Lula. O Centrão, junto com o PP, União Brasil, estão ali pressionando, falando que vão sair do governo, tudo. A gente tem visto essa história. Muito tem a ver com a reforma ministerial. Sim, mas o Centrão quer desembarcar do governo Lula para poder fazer chapa com o Tarcísio. Esse é o plano. Mas se o Bolsonaro não largar o osso e não passar o bastão pro Tarcísio, não faz sentido o Centrão abandonar o governo. Então o Centrão fica nesse jogo. Ó, nós estamos aqui, mas a gente tá aqui também. E o Lula tá ali, ó, tocando. O que importa pro Lula nesse momento é aprovar os projetos de grande impacto. Isso aí não importa se o Centrão vai ser base ou não. Qual o projeto de grande impacto? Redução do imposto de renda. Isso é importante. Mas mesmo que o Centrão queira desembarcar, existem algumas coisas, como presidência de caixa, ministérios. Não é tão simples assim, como o Ciro Nogueira quer. Porque o Ciro Nogueira quer ser candidato ao governo. Ou pelo menos disputar o Senado de novo. Então, é um jogo de empurra-empurra muito interessante, mas o abandono bolsonarista está claro. A direita não quer saber de Bolsonaro. E já não quer saber há muito tempo.